No Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo número 27. Mateus 27, a partir do versículo 11. Mateus 27, a partir do versículo 11, texto que já está projetado. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes, puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele. Tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber um vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo? É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus.
Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: está clamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Queridos irmãos, a morte de Jesus, ela está no centro do Evangelho. Paulo afirmou que o Cristo que nós pregamos é o Cristo crucificado. Veja que a cada ano, nós celebramos o Natal numa data diferente, conforme o calendário. A Páscoa sempre se inicia na sexta-feira, porque Jesus foi crucificado em uma sexta-feira. Na celebração da ceia, nós celebramos o Cristo que morreu e ressuscitou. O símbolo do cristianismo é uma cruz vazia, porque no centro do Evangelho está a morte do nosso Salvador, morte de cruz. Ela está vazia porque ele não permaneceu morto. Ele está vivo. Só a ressurreição porque houve crucificação. E veja você, a morte de Jesus está anunciada na Bíblia toda. Lá no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, o Criador disse: o descendente da mulher irá pisar a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Jesus é esse descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, que venceu o mal, mas que para isso foi morto e crucificado. O profeta Isaías anuncia isso lá no capítulo 53, dizendo: ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro. Como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a boca. A morte de Jesus, queridos, é representada por todo o Antigo Testamento, por meio do sistema dos sacrifícios. Cada sacrifício feito era uma amostra imperfeita daquilo que ia acontecer na crucificação. A Carta aos Hebreus fala disso para a gente. Então, a crucificação de Jesus sempre foi o alvo do seu ministério aqui na terra. Certa vez, mais de uma vez, ele alertou os discípulos, dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto. Os discípulos nunca entenderam. Numa ocasião, Pedro disse para ele: Senhor, nunca, né? De forma alguma, eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus respondeu para ele: afasta-se
de mim, Satanás. Porque naquele momento Pedro queria desviar Jesus do caminho que Deus tinha estabelecido para ele. Veja, queridos, Jesus é o Cordeiro de Deus, que por meio do seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Assim sendo, não há evangelho sem a morte de Jesus. Outro dia a gente pregou sobre avançar na quinta-feira. Hoje o nosso desafio é avançar na sexta-feira. Porque quando a gente reflete muito sobre avançar, a gente pensa imediatamente uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, coisas que precisamos fazer. Mas o Evangelho nos convida a avançar na direção de Jesus, avançar na direção do sacrifício de Jesus. Quanto mais em Jesus você estiver, mais graça, mais força, mais unção você vai ter para avançar em todas as áreas de sua vida. E nesse sentido, a gente precisa avançar indo para trás. Seja qual for o passo que você precisa dar na sua vida. Primeiro passo, primeira parte, é você mergulhar no centro do Evangelho, no significado da morte de Jesus. Todo avanço espiritual, querido, depende de estarmos à sombra da cruz. O esquecimento, note bem, o esquecimento do significado da morte de Jesus pode gerar em nós várias distorções. E aí qualquer propósito que você assuma com Deus, qualquer ministério, qualquer voto, ideia que você tenha, que não inclua a cruz, está fadado a fracasso. Todo compromisso que assumimos com Deus precisa ser mergulhado, lavado no sangue de Jesus. A ausência de um entendimento correto, bíblico da morte de Cristo, nos leva a um cristianismo doente. Então, avançando nessa sexta-feira, crucial para a nossa história, queria destacar em primeiro lugar os personagens que promoveram a condenação de Jesus. Então nós temos dois grupos principais, né? De um lado, os líderes religiosos, judeus. Do outro, as autoridades romanas, representadas por Pilatos. Então eu fiquei pensando, né? Imagine você, que isso é uma atrocidade, note, né? O Filho de Deus ser morto pelos líderes religiosos de Israel. É um negócio assim, imagina, né? Então eu fiquei imaginando os anjos no céu. Então tem lá uma rodinha de anjos, chega um serafim e diz assim: gente, vocês estão sabendo da última novidade celestial? Aí o pessoal animado: pô, qual? Deus Pai vai enviar o seu Filho ao mundo. Os anjos ficam empolgados. Nossa, como pode Deus amar tanto esses homens, esse pessoal pecador, ao invés de nos enviar, nós que estamos aqui para servi-lo, vai enviar seu próprio Filho. Mas aí o serafim faz uma cara meio estranha e fala assim: não, mas tem um outro detalhe. Uma parte muito ruim. Ele vai ser morto. Que absurdo, que horrível. Como? Quem faria uma coisa dessas? Quem mataria o Filho de Deus? Quem mataria aquele que foi lhes salvar? A resposta é o que está nesse texto. Os líderes religiosos, os líderes espirituais do povo escolhido por Deus. Então, irmãos, é sempre importante a gente observar este detalhe que é unânime na Bíblia. Não foram os incrédulos que mataram Jesus. Não foram os praticantes de outras religiões que mataram Jesus. Não foram bandidos, assassinos. Foi uma bala perdida. Quem insistiu, não foi uma eventualidade, um acaso. Não foi, digamos assim, um homicídio culposo, sem a intenção. Não.
foi premeditado, foi planejado, calculado, com antecedência, com insistência. Aquelas pessoas que supostamente deveriam representar a vontade de Deus aqui na terra. Aquelas pessoas que deveriam lutar pela palavra de Deus. Os teólogos, os estudiosos da Escritura, os que ensinavam ao povo o que significava obedecer a Deus. Os que passavam horas e horas e horas no templo e na sinagoga. Os que ostentavam o discurso de piedade. Então, queridos, a crucificação de Jesus, ela nos ajuda a entender. Ela é o exemplo máximo de que conhecimento religioso não equivale a discernimento espiritual. Você pode saber muito sobre a Bíblia. Você pode saber muito sobre a igreja. Você pode saber muito sobre teologia. E o seu coração estar completamente distante de Deus. Práticas religiosas, frequência em lugares religiosos, não significa necessariamente proximidade de Deus. Às vezes, os mais distantes de Deus são os pastores, os presbíteros, os líderes de ministério. E às vezes a gente está dentro da igreja e com o coração mais distante do que aqueles que estão fora. A crucificação, queridos, ela é uma séria advertência contra a nossa arrogância espiritual. Nós nos julgarmos melhores do que outros, porque nós estamos na igreja, porque nós conhecemos a Bíblia, porque nós temos uma função, um cargo, um ministério, uma liderança. Note, os líderes religiosos estavam tão obcecados com a morte de Jesus. Por quê? O ministério de Jesus ia ao encontro da estrutura religiosa que eles estavam acostumados. Jesus era o vinho novo, que exigia odres novos. Mas eles não estavam dispostos a abrir mão dos seus odres velhos. Eles preferiram ficar com os odres e desprezar o vinho. Odres é o recipiente, é o que serve para servir. É uma pergunta óbvia. O que é mais importante? O conteúdo ou o recipiente? Precisamos ter cuidado, irmãos, para não ficarmos tão apegados com uma estrutura, com um tipo de espiritualidade que a gente tem na cabeça, um jeito que a gente acha confortável, que a gente fique mais apegado aos recipientes e acabe desprezando o conteúdo do Evangelho. Uma coisa que me chama a atenção, quando a gente olha aí os discursos que a sociedade tem sobre religião. De vez em quando surge uma notícia, relacionada a igrejas ou pastores, enfim, e aparece alguém nos noticiários, televisão, rádio, internet, dizendo assim, não, porque a religião não é para isso. Religião é para fazer o bem, religião é para promover o amor, a paz e por aí vai. E eu sempre acho muito interessante esse discurso, porque aprendemos com a crucificação de Jesus que o Evangelho não tem a ver com um certo padrão de religião. Jesus foi crucificado porque não atendeu ao padrão da religião da época. Veja você. O nosso objetivo não é se adequar ao que a maioria das igrejas estão fazendo, por exemplo. Problema dos outros. O nosso padrão é o Evangelho. Nosso alvo não é atender a certas expectativas de setores da sociedade sobre o que as igrejas deveriam supostamente fazer, ou como as igrejas deveriam supostamente se comportar. Quem determina a nossa agenda é o Evangelho. A igreja não existe para atender as suas expectativas, nem as minhas expectativas.
O objetivo da igreja não é agradar os evangélicos. O objetivo da igreja é agradar Jesus Cristo. E ponto. E nem sempre a agenda dos religiosos corresponde à agenda de Jesus. É o que resultou na crucificação de Cristo. Outro lado dessa conspiração que levou à morte de Jesus foi Pilatos. Veja você. Governador romano daquela época, que era, um governo ditatorial, então ele era toda autoridade. Ele era autoridade política, judicial, militar na área. O que ele decidisse, estava decidido. E aí, irmãos, eu fico assim, bobo, para não dizer outra palavra. Como os cristãos são ingênuos com a questão da política. De modo geral, a única coisa que me parece explicar isso é se a gente não conhecesse Pilatos. Parece que o crente em geral não conhece Pilatos. Porque se você é crente e conhece Pilatos, você entende uma coisa. Cristão não confia em nenhum político. O cristão é sempre oposição, não importa quem esteja no poder. Nós somos sempre do contra. Sempre do contra. Sempre. Veja Pilatos. De cara, ele percebe que era uma armação. Inveja. Está aqui no texto. Ele percebeu, o texto está dizendo. As acusações eram falsas. As testemunhas eram falsas. Os 4 evangelhos são unânimes. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. Ele tenta convencer os líderes. Deu uma ideia, poxa, a gente pode fazer o seguinte, olha, a gente dá aqui uns açoites em Jesus e libera ele. Não precisa matar, só umas chicotadas. Os judeus não aceitaram. Eles só aceitavam a morte de Jesus. Para complicar a história, a esposa de Pilatos, veja você, esta mulher, ela manda avisar a Pilatos, este homem é inocente, não se envolva com ele, eu tive um sonho. Maridos, atenção, aprendam, ouçam suas esposas. Pode te livrar de grandes confusões. Esposas, puder ouvir o marido de vez em quando, não precisa ser muito não, assim, sabe? Só de vez em quando eu já estou feliz, Já ajuda pra caramba. Pilatos, que teve a infelicidade de nunca participar de uma reunião de casar na nossa igreja, não deu ouvidos à sua esposa. E aí, tem uma cena muito interessante, famosa. Ele lava as mãos. Minhas mãos estão limpas desse sangue. Não é verdade. É importante você entender que isso não é verdade. A verdade é que ele decidiu a crucificação de Jesus. Ele decidiu a crucificação de Jesus porque não quis desagradar os líderes judeus. Ele não quis fazer o certo sabendo qual era o certo. Então, queridos, está aqui claro, Políticos são esses, que crucificam pessoas para agradar alguns, às vezes maiorias, às vezes minorias, não importa. Para agradar a liderança judaica, crucificaram Jesus, aprenda com isso. Talvez hoje, para agradar os evangélicos, alguns políticos decidam crucificar integrantes de outras religiões. E muitos evangélicos acham que com isso estão agradando a Deus. Como esses judeus estavam convictos de estarem servindo ao Senhor. Como no passado, muitos irmãos nossos foram massacrados, torturados, mortos. Alguns foram queimados depois de estarem mortos, para você ter ideia. Porque políticos quiseram agradar certos grupos. Como hoje, ao redor do mundo, há irmãos nossos sendo perseguidos. Então, irmãos, o nosso jogo não é a política. E aqui a gente está pensando como igreja.
o jogo da igreja não é a política. A política joga com interesses. E como Jesus respondeu para Pilatos, o nosso compromisso é com a verdade do Evangelho revelada nas Escrituras. A política é sempre o jogo dos poderes desse mundo. E como Jesus também mostrou a Pilatos, o reino que ele traz, ele vem não deste mundo. Jesus não tentou negociar com Pilatos. A síntese é essa: neste mundo sempre teremos Pilatos de plantão. Às vezes eles estarão contra nós. E aí ficaremos firmes, fiéis, suportaremos as perseguições. Às vezes eles estarão a nosso favor e buscarão nosso apoio. Manteremos deles uma distância de segurança. Eles lá, a gente cá, vida que segue. Paulo orienta Timóteo que nosso papel é orar pelos Pilatos. Sejam eles bons, sejam eles ruins. Esperamos, seja quem for, que o Pilatos do momento cumpra o seu papel, faça um bom governo. Mas a nossa esperança não está em Pilatos algum. Porque os melhores Pilatos desse mundo nunca construirão os novos céus e nova terra. Ideologia alguma, política alguma vai trazer Jerusalém que desce do céu. E, ao mesmo tempo, a gente não precisa temer Pilatos algum, porque os piores Pilatos desse mundo não destruirão a igreja, porque nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra ela. A história segue, irmãos. Pilatos decreta a crucificação de Jesus. Jesus é morto. Qual é o significado da morte de Jesus? Em primeiro lugar, a morte de Jesus escancara a resistência espiritual do mundo contra Deus. Ora, fora da cruz, veja você, parece que essa oposição do mundo contra o Criador, ela fica meio disfarçada pela religião, pela moral, pelos bons costumes, pela organização da sociedade, conhecimento, amizade, família, educação. E aí, olhando de fora, parece que a realidade do mundo não é tão negativa, né? Parece que as pessoas, elas não estão assim, tão dominadas pelo pecado. O pecado não é tudo isso que a igreja fala. A cruz revela para a gente as reais intenções do coração humano a respeito de Deus. Porque este não é o coração humano conforme criado pelo Senhor. Não é o ser humano puramente feito à imagem e semelhança de Deus. É o ser humano contaminado e influenciado pelas forças malignas desse mundo. O ser humano morto em seus delitos e pecados. O Evangelho de João vai dizer o seguinte: Jesus é a luz que veio ao mundo. Mas diante da verdadeira luz, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preferiram as trevas, optaram pelas trevas, escolheram as trevas. Preferimos as trevas, matamos a luz. Veja você, todos nós conhecemos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Deus amou, Ele deu o seu Filho. Deus envia o seu Filho ao mundo. E como é que o mundo tratou esse Filho que Deus deu? Da parte de Deus houve doação. Da parte do mundo houve violência. Então, o problema do ser humano, irmão, não é religião. Os religiosos mataram a Jesus e continuaram a sua vida. Esse mundo sob influência do maligno continua querendo religião, porque o pecado não consegue destruir a nossa espiritualidade, mas ele distorce a tal ponto que buscamos algum tipo de Deus, algum tipo de divindade abstrata. Ora, um Deus abstrato facilita as minhas teorias. Eu crio um Deus à minha imagem e semelhança. Eu crio uma religião, uma espiritualidade de acordo com as minhas convicções, com o que está no meu coração. Imaginamos Ele do jeito que quisermos. Servimos da forma que desejarmos. O Cristo encarnado, contudo, nos escandaliza, nos confronta, nos questiona, quebra nossas estruturas.
O Deus revelado em Jesus tem corpo, tem rosto, tem carne. Ele nos toca, permite ser tocado, ele é real. O Cristo do Evangelho é o encarnado, o crucificado e o ressuscitado. E ele foge aos nossos padrões. Paulo afirma que o Cristo crucificado é loucura e escândalo. Porque Deus se revela na fraqueza. Então, amados, a cruz, ela revela o ponto máximo dessa tensão, dessa oposição entre as forças do mal e o Criador. A humanidade inteira do lado do mal, contra o Filho de Deus. A gente ouve muito falar sobre batalha espiritual. E é importantíssimo você entender que essa aqui foi a verdadeira batalha espiritual. Na verdade, essa foi a batalha decisiva da batalha espiritual. De um lado, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Do outro, o mundo inteiro. O mal, líderes, autoridades, soldados e o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O povo torcendo pela crucificação de Jesus. Então o mundo lutou contra Jesus com as armas do mundo. São as armas que vão lutar contra a gente. Violência, mentira, manipulação, hipocrisia, sofrimento, morte, cruz. Jesus apenas se entregou. Jesus apenas se entregou. Quem você acha que venceu a luta? Louvado seja Deus. É o que significa quando o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais. Não enfrentamos o mal com o mal. Não somos chamados a lutar contra o mundo. Somos chamados a confiar na vitória de Jesus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, diz lá em 1 João. Vencemos o mundo crendo e confiando na vitória de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, na batalha espiritual, você já é mais que vencedor. Mas como? Eu, pastor? Nem crente sou direito, estou cheio de pecado, faço um monte de coisa errada. Muito mal vem à igreja. Você é um vencedor. Porque você está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, a minha vitória não depende da minha quantidade de erros ou acertos. Jesus enfrentou o mal por mim e venceu. Então, eu e você fazíamos parte do time das trevas. Estávamos do lado das trevas, mas Ele nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do seu Filho de amor. Aí fica claro para a gente, querido, o significado da morte de Jesus. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva. O que isso quer dizer? Ele assumiu o seu lugar, Ele assumiu a sua, a minha, a nossa condenação. Note uma coisa interessantíssima. A cruz, ela possui um mistério, né? Uma ironia, o que a teologia vai chamar de paradoxo. Pergunta é, quem estava julgando quem na hora da cruz? Pensa sobre isso. Em um plano, trata-se de um tribunal humano. Autoridades humanas aplicando uma punição humana. O mundo condenando Jesus. No entanto, num plano maior, numa dimensão espiritual mais ampla, o tribunal era divino. Dos soldados romanos, Jesus recebeu açoites, recebeu a coroa de espinhos, recebeu os pregos, recebeu a cruz. De Deus, Ele recebe a nossa condenação. A justiça que o Criador estabeleceu na criação foi derramada sobre Jesus. Jesus não tinha pecado, nós temos.
Sobre Jesus não havia condenação nem maldição. Sobre nós havia condenação e maldição. Jesus não precisava morrer e poderia evitar a morte. Ele é o Filho de Deus. Mas ele voluntariamente assumiu nosso lugar. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a verdade. A cruz era nossa. A humilhação era nossa. A vergonha era nossa. A dor era nossa. A condenação era nossa. A morte era nossa, era minha, era sua. Tudo que era nosso, tudo que nos mantinha afastados de Deus, Deus coloca sobre Jesus na cruz. Queria te convidar a uma reflexão. Pense na angústia dos seus pecados. Sabe? Aquele sentimento ruim, aquele incômodo que bate no nosso coração, quando a gente sabe que fez algo que não deveria ter feito. Isso foi colocado sobre Jesus. Pense no que te separa de Deus. Pecados, fraquezas, limitações, amarras do passado, do presente, traumas. Isso foi colocado sobre Jesus. Pense no que você merece por tantos pecados. Pecados secretos, ocultos. Isso foi colocado sobre Jesus. Pense em todas as mentiras que você já contou. Pense em todas as ações egoístas que você já teve. Pense em todas as atitudes de arrogância e às vezes que você ofendeu alguém. Pense nas maldades. Pense nos adultérios, nas imoralidades, na prostituição. Pense no ódio que você já sentiu. Pense na ganância, na avareza. Tudo isso. Pense na vergonha que você sente por causa disso. Pense na vergonha que você sentiria se isso tudo fosse exposto publicamente. Jesus tomou sobre ele essa vergonha. Ele foi humilhado publicamente no seu lugar, no meu lugar. Merecíamos o inferno, irmãos. Merecemos o inferno. Jesus assumiu o nosso inferno, tomando sobre ele absolutamente toda a nossa condenação espiritual. Tudo que era contra nós. Por isso Paulo pode exclamar lá em Romanos capítulo 8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele pergunta, quem poderá acusá-los? Ele responde, ninguém. Quem poderá condená-los? Ele responde, ninguém. E ele pergunta, quem poderá separá-los do amor de Deus? E aí ele responde, ninguém. Nada. Nem eu, nem você, nem diabo algum, nem pecado, nem mundo, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque tudo nosso, o meu e o seu pior, estão sobre Cristo. Mas ao mesmo tempo, Ele nos oferece perdão. Ele nos disponibiliza perdão, reconciliação, que são experimentados através da fé. Veja o tamanho desse perdão. Quem morreu na cruz foi o Filho de Deus, santo, sem pecado. Por isso o perdão que ele oferece é pleno, completo, limitado, total, eterno. Não há pecado que possa ultrapassar o poder do sangue de Jesus. Não há pecador que esteja fora do alcance do sangue de Jesus. E o sacrifício de Jesus não precisa ser complementado. A gente serve ao Senhor, a gente vem à igreja, a gente adora ao Senhor.
E tudo isso, ou melhor, nada disso tem caráter penitencial. O sacrifício que apresentamos ao Senhor tem sentido de gratidão, adoração, serviço, missão. Não oferecemos para receber, oferecemos porque já recebemos. Cremos e confiamos em Jesus. Pela fé estamos em Cristo, pela fé morremos com Cristo. E porque nele estamos, recebemos tudo o que Ele tem a nos oferecer. Jesus assume tudo que é nosso, para nos oferecer tudo que é dele. E aí, para fechar, nessa sexta-feira que a gente precisa meditar e refletir, a história não termina na sexta. Louvado seja Deus, aquele que morreu na sexta, foi ressuscitado no domingo. Ele está vivo. Veja, a sexta é o fim de uma realidade. A sexta representa o fim dessa velha estrutura religiosa que desde o pecado de Adão e Eva vem nos atormentando. É o fim dos velhos odres. O véu do templo, diz o texto, se rasgou. É o fim de tudo aquilo que permitia sermos acusados por Satanás. Apocalipse 12 vai dizer: agora veio, chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava no passado. Eles agora o venceram pelo sangue do Cordeiro. Veio domingo, o domingo chegou, o novo chegou, a sexta é o fim, o domingo é o início. Hoje é domingo. E Deus quer iniciar algo na sua vida novo. Você pode iniciar algo novo em sua vida. E esse novo começa com a morte de Cristo. É tempo de você se apropriar dos benefícios da morte de Cristo. Olhe ao Senhor e diga: Senhor, eu confio que todos os meus pecados estão na cruz do Calvário. Colossenses vai dizer que, como se fosse uma fatura, imagine a fatura espiritual dos seus pecados, todos os lançamentos, tudo está cravada na cruz do Calvário. Não há débitos espirituais entre você e o Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez você creia nisso. Talvez você acredite nisso como uma teoria, uma doutrina. Eu pergunto para você, você se apropria disso? Você sente paz no coração? Você sente a alegria que o perdão de Deus te oferece? Você sente o coração perdoado, limpo e purificado? Você reconhece, se sente, sem qualquer condenação entre você e o Senhor, a paz do seu coração? Ou você ainda é atormentado por vergonhas, tristezas, angústias, medos? Convido você a fechar os seus olhos. E que você tenha a coragem de dizer, a coragem de falar para o Senhor: Senhor, a vergonha do meu pecado está diante do Senhor. A tristeza do meu pecado está diante do Senhor. A minha culpa está diante do Senhor. A minha dor está diante do Senhor. E em nome de Jesus, peça ao Senhor para que hoje você inicie uma nova história. Para que hoje seja domingo para você. Seja início, seja recomeço. Algo novo que Deus vai fazer na sua vida. Algo novo que Deus vai fazer no seu coração. Fale com o Senhor.
Diga para o Senhor, confesse ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu creio no perdão, mas eu quero sentir o gosto do perdão. Eu creio no que Cristo fez, mas eu quero sentir no meu coração. Eu quero experimentar no meu coração a alegria de ser perdoado. Dá um passo a mais. Dá um passo de fé. Dá um passo de relacionamento com o Senhor. Para não viver uma espiritualidade como daqueles líderes religiosos, tão apegado às formalidades, tão apegado aos odres, tão apegado aos rituais, mas tão distante do conteúdo do Evangelho. Tão distante. E a gente vive por aí discutindo Pilatos para cá, discutindo Pilatos para lá, quando os nossos olhos deveriam estar na cruz, quando a nossa confiança deveria estar em Jesus. Fale com o Senhor. Senhor, é difícil acreditar, Senhor, que as coisas das quais nós nos envergonhamos estão diante de Jesus. É difícil acreditar, Senhor, que as nossas misérias, pecados, falhas, coisas tão erradas que nós já fizemos, pensamentos, sentimentos, atitudes, ó Pai, tão feias e tristes, foram colocadas diante do Teu Filho, Senhor. Custa acreditar, Senhor, que o nosso pior foi colocado sobre Jesus. Mas essa é a beleza do Evangelho. Não há nada que há em nós que não tenha sido colocado sobre Cristo. Ajuda-nos a acreditar e a confiar nisso, Senhor. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. O que significa, Senhor, que a nossa alma, nossa mente, nosso físico, nosso emocional, nosso espiritual, foi lavado pelo sangue precioso do Filho, do Teu Filho amado. Pai, eu peço ao Senhor a graça, Senhor, para aqueles que aqui chegaram, Senhor, angustiados, ó Pai, pelos seus pecados, frios espiritualmente, perdidos, presos, ó Pai, a rituais, ó Pai, a religiosidades, a uma religiosidade exterior. Em nome de Jesus, ó Pai, atua em nós com Teu Espírito Santo. Lava o nosso coração. Senhor, dá-nos a alegria e a confiança, Senhor, de que o diabo não tem do que nos acusar. Dá-nos a confiança, Senhor, de que não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Dá-nos a confiança, Senhor, de que estamos, ó Pai, dentro do Teu amor e não há nada nem ninguém que poderá nos separar do Teu amor. Dá-nos a confiança exclusiva em Cristo, Senhor, para vivermos, ó Pai, realmente uma comunhão verdadeira. Não uma comunhão, Senhor, de odres vazios. Não uma comunhão, Senhor, de religiosidade meramente exterior. Mas que possamos, ó Pai, estar de fato
vibrando, ó Pai, com a Tua graça, com o vinho novo da salvação, com o Teu amor revelado em Jesus, com o Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a ter discernimento espiritual em relação aos poderes desse mundo. Que a nossa confiança não esteja, Senhor, nem a nossa confiança, nem o nosso medo, nem a nossa angústia, passe, Senhor, por Pilatos. Porque, ó Pai, há um trono nos céus e o Senhor está sentado sobre ele. Porque Jesus, ó Pai, o Senhor ressuscitou dos mortos, o Senhor deu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o nosso compromisso, Senhor, é com o Senhor. E é diante do Senhor, diante de Cristo, que nós dobramos os nossos joelhos e confessamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a confessar e a sermos fiéis, a despeito das pressões do mundo. E ainda que venham perseguições, ainda que isso nos cause problemas, prejuízos, dificuldades, que possamos nos manter fiéis, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor é nosso maior tesouro, porque tomou sobre Ti todas as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Sara-nos, ó Pai, sara os que oram nessa hora, sara o Teu povo, traz cura, em nome de Jesus, amém.